tivemos um pequeno probleminha aqui técnico, conexão com a internet, mas sanado, vamos dar início à nossa palestra de hoje, a última deste mês de setembro, que é um mês de comemoração, 66 anos da nossa casa, 66 anos do SEDAT, não é? E o tema não poderia ser outro mais apropriado. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, vamos orar, meus amigos. Vamos lá. Calmando os nossos pensamentos, pedindo a espiritualidade amiga, amigo Jesus, amigo de todas as horas, a tua presença através dos amigos benfeitores que sempre nos acompanham o trabalho dessa casa. Amigo mestre, que estejas conosco nesta manhã, nos propiciando momentos de aprendizado, de reflexão, momentos em que refletimos acerca do trabalho e do aprendizado que essa casa nos propicia a ambos. Que esse momento, aquilo que nos trouxer o amigo Edivaldo, nos faça transformar, mesmo em pouco, trazendo-nos pensamentos para o alto, ligados com a espiritualidade amiga, para que o nosso pensamento seja sempre melhorado, sempre progredir moral e espiritualmente. Ser conosco, amigo Jesus, agora sim. Pode ser ligado, o microfone está ligado. Oi? Bom, vamos dar início, convidando aqui o nosso amigo Edivaldo César, para a palestra que será de 66 anos, completamos 66 anos esse mês de 17, sobre o tema Deus, Amor e Justiça. Edivaldo, palavra é tua. Bom dia a todos. Bom dia. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz. E é muito prazer estar aqui esta manhã, no mês de setembro. Todos vocês, trabalhadores e frequentadores da casa, estão gratos por esse período em que a casa aqui se encontra no plano físico, completando 66 anos de trabalho, de atividades, de divulgação da mensagem espírita e do Evangelho de Jesus. Então, que nós possamos, nesse instante, o convite que eu faço a todos vocês que estão sintonizados fisicamente, os companheiros e companheiras que estão no Instagram da casa, acompanhando esse trabalho doutrinário, que mentalizemos essa imagem que aqui se apresenta como uma homenagem a todos os trabalhadores e frequentadores desta casa, e que possamos mentalizar que nesse instante a equipe espiritual que dirige esta casa, os desencarnados, estão emanando luzes e vibrações para todos, presentes, ausentes, encarnados, desencarnados e toda a comunidade onde esta casa se encontra, que não é ao acaso.
vinculados à proposta de Jesus, esses trabalhadores estão sempre atentos às nossas necessidades deste momento. Então, que nós possamos manter essa vibração, que quando uma casa completa 66 anos de labor, já tem o aval de Jesus para continuar com as suas atividades. Agradecendo aos fundadores, os trabalhadores da primeira hora que aqui chegaram. E toda a casa espírita, bem como toda a atividade que se encontra no planeta Terra, está sob a assistência de Jesus. E a matriz está no plano espiritual. Aqui é o plano material, onde a sociedade, o Centro Espírita Deus, Amor e Justiça se estabeleceu para cumprir com a tarefa que Jesus confiou. Então, parabenizo a todos e todas nos dois planos da vida e que esse trabalho possa ser encaminhado com muita segurança, com muita fé e com muito amor. Que Jesus abençoe a todos. Deus, amor e justiça. Começamos também com Allan Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta para a equipe o que é Deus. E eles respondem que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as causas. Essa resposta é uma resposta filosófica, porque nós não estamos ainda em condições de entendermos o Criador. Algo que não teve começo e não tem fim. Porque para nós, tudo precisa ter um começo, não é verdade? Para que a gente saiba de onde veio, como foi feito, pegar, analisar, para poder dizer que existe. E o Criador é causa, é inteligência suprema do universo. Todos nós que estamos aqui nesse momento vinculados a esta casa, nós somos seres espirituais, existimos, fomos criados, fomos emanados por esta causa, por essa inteligência suprema. Somos imortais, não fomos criados uns pelos outros, nós fomos criados por Deus, que Jesus nos diz que é o nosso Pai, Criador e mantenedor da vida. E a vida criada desde o momento que nós fomos existindo, continua para sempre. Porque essa vida é única. O que nós temos diversas são as existências. Temos várias existências no corpo físico para que nós possamos aprimorar as potencialidades divinas que estão em nós. Mas a vida é uma só. Recebemos a vida e mantemos a vida, porque nós não somos matéria. Então, no primeiro momento, essa grande reflexão, onde os Espíritos continuam nos dizendo no Livro dos Espíritos, para que nós possamos entender o Criador, começar a compreender, mas que não aprofundemos até onde a razão ainda não consiga chegar. Que Deus é eterno, diferente de nós Espíritos somos imortais, porque imortal tem começo e não tem fim. E eterno não tem nem começo nem fim. Aí está o grande enigma da existência do Criador. Imutável, não muda nunca, é para sempre. Imaterial, não se compara, não é venerado através da matéria, porque Deus não é matéria. A matéria nós conhecemos, aqui algumas, que existem matérias que nós ainda nem acessamos, que ainda não compreendemos, como o nosso corpo espiritual, que é chamado de perispírito, que eles dizem que está no estado ainda semimaterial, a parte espiritual e a parte fluídica material. É único, não existem vários deuses, nunca existiu. Todas as manifestações culturais que veneraram outros deuses, em verdade estavam venerando, louvando espíritos, que sempre existiram e continuarão existindo na natureza através do Criador. Mas esse Deus é único, poderoso. Que poder é esse? É o poder da criação. Emana de si mesmo. Joana de Ângeles diz que Deus cria fascículos de luz a todos os momentos, cria incessantemente. O Pai nunca deixou de
criar e continua criando. Soberanamente, em todos os atributos divinos, nós utilizamos essa palavra, soberanamente e infinitamente. Que não podemos comparar Deus ao humano, é justo e bom. E algumas outras características que eles chamam de atributos de Deus, que se encontram no Livro dos Espíritos, e nós, quando estudamos no Livro Espírita, a primeira parte. Allan Kardec, codificador, depois de agariar todo o material, todas as informações que os Espíritos trouxeram, ele se recolheu para analisar por onde ele começaria a obra que eles disseram que era necessário que trouxesse para a humanidade. Ele aí teve dúvida, porque a doutrina espírita fala de todos os temas que nós já podemos compreender. Aí ele lembrou da equipe espiritual, onde um dos espíritos disse para ele: quando o senhor tiver dúvida em decidir algo, faça uma prece, porque ninguém está sozinho e nós vamos auxiliar. E nesse momento da dúvida, ele lembrou desse conselho dos espíritos e orou, pedindo ajuda por onde ele começaria a obra para divulgar para a humanidade. E ele relata lá no livro Obras Póstumas, que foi lançado após o desencarne, que na acústica da própria alma é como se ele ouvisse uma voz dizendo assim: observa a humanidade. A humanidade nesse momento e em todos os momentos tem sede de Deus. Por quê? Porque a humanidade está se voltando para o materialismo. Portanto, começa a obra, o Livro dos Espíritos, falando do Criador. É por isso que a primeira questão do Livro dos Espíritos é justamente essa: o que é? Repare que é diferente de quem é. Porque quem é personalidade? Quem somos nós? Mas o que? Kardec, como cientista na época, teve a ideia, a intuição e o objetivo de usar a mesma língua que ele conhecia para as pesquisas. O que é Deus? E aí ele responde: Deus é a causa superior, é a causa inteligente, é a inteligência suprema de tudo que existe. Ponto final. E com o tempo vocês vão entendendo, vão compreendendo à medida que vão evoluindo. Então nós estamos evoluindo já em outro patamar, percebendo esse Criador e mantenedor da vida. O nosso irmão do Espírito Emmanuel, através da psicografia do abençoado Chico Xavier, nos traz essa grande lição. Onde ele diz: herdeiros de Deus que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é dada a legislação por Ele estabelecida, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a quem tem o coração. Herdeiros de Deus. Quantos de nós já não vimos aí no para-choque dos caminhões dizendo assim: herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus? Porque Ele é o Pai, é o Criador e é o mantenedor da nossa vida. E Emmanuel aqui está nos aconselhando: nós somos raios da inteligência infinita do Criador. Mas o que estamos fazendo da nossa vida? Ele diz aqui nessa reflexão: livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, que empenhe o coração. Então isso aí é livre-arbítrio para cada um de nós. O que estamos fazendo da nossa vida agora nesse exato momento? Nós estamos conectados com a lição mais importante que o planeta já recebeu, que é a mensagem de Jesus, que é o Consolador prometido, que é o cristianismo redivivo, para iluminar todos os espíritos que nos encontramos no planeta Terra, dos dois planos da vida. Mas alguns estão perdidos nas sombras do ódio, do rancor, da vingança, do egoísmo, da prepotência, mas nós já sabemos que tudo que nós semeamos somos nós próprios que colhemos, porque é da lei
Ninguém planta feijão para colher milho. Ninguém planta abóbora para colher empim. A semente tem que dar de acordo com a semeadura. E a semeadura é livre, como dizem os amigos espirituais. Mas a colheita é obrigatória. Porque todos nós estamos submetidos à mesma lei. Mas outros estão semeando alegria na sua vida, através do trabalho no bem, através do convite que esta casa faz aos trabalhadores, dentro desses 66 anos, está ligado ao amor e à justiça. Deus, amor e justiça. Essas são as bases, o tripé que mantém a instituição para que as atividades que foram programadas no plano espiritual possam aqui se desenvolver com muita propriedade, responsabilidade e amor. É por isso que, companheiros e companheiras, cada casa espírita tem a sua missão que foi planada pelo plano espiritual maior, pelos mentores, para que a casa possa contribuir com a evolução da humanidade. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos vinculados a uma casa, que trazemos uma ideia que não tem a ver com o planejamento da casa, essa ideia não vai adiante. Porque cada coisa no devido lugar. O objetivo de todos é justamente a nossa educação espiritual. Então, essa clareza que a doutrina nos traz são conteúdos que vão nos auxiliando na medida que nós vamos colocando em prática. Deus, sustentador da vida, e Espírito somos nós. O Criador, apenas dois princípios: princípio espiritual e princípio material. O princípio espiritual é que dá origem a nós e seres inteligentes. E o princípio material dá origem à matéria, aquela que nós conhecemos e aquela que ainda não conhecemos. Mas somos viajores do universo. Com o tempo, nós vamos conhecendo todas as possibilidades. E o amor? O que é o amor? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, ainda o Espírito Emmanuel. Então esse amor latente, ingênuo que está em nós, é o reflexo do próprio Deus. Por isso que Jesus já nos diz: aqueles que são mansos e pacíficos serão reconhecidos como filhos de Deus. Mas todos somos. Quando ele diz isso, é porque esse já emana o amor divino que está latente em cada um de nós. Jesus, quando os discípulos perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo, como se fosse nós mesmos, porque na verdade somos todos a mesma centelha, só que estamos individualizados em corpos. Por isso que a grande lição da nossa felicidade é amar a nós, amar ao próximo também, porque o amor está em todas as criaturas. Mesmo naquelas que ainda não despertaram, não perceberam e só vivem ainda na prática do chamado mal, que é a ausência do bem. Mas não tem esse ser que não seja dotado pelo amor, que é esse amor divino para tudo, para todos, todas as criaturas do universo. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Constituído por essência divina, o amor é um tesouro, que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. É uma fonte inesgotável, porque dando-se é que se recebe, como já diz o irmão Francisco de Assis. E a pais e mães que têm, eles fazem essa comparação no Evangelho, que tem vários filhos. A mãe não ama menos a um do que a outro. Ela distribui o pai pelo mesmo motivo, porque essa essência é divina, é mantenedora da vida no universo. E quanto mais se dá, não se perde, muito pelo contrário, se multiplica. Por isso ele diz: ama teu próximo como mestre, de que maneira? Como a ti mesmo. Porque tudo que nós fazemos ao próximo, a nós próprios estamos fazendo, porque existe a lei chamada lei de ação e reação. E essa lei é divina.
vai e volta, é um bumerangue. Volta para a fonte que gerou, qualquer que seja a ação. Se for uma ação boa, ótimo. Se for não boa, o indivíduo também vai recebê-la, para depois consertar no futuro. Então é isso que está acontecendo em nosso planeta Terra nos dias atuais. Estamos vivenciando dias de limpeza espiritual, dias de chamado de atenção, para que todos nós possamos cuidar de nós, material e espiritualmente também. Porque não somos somente matéria. O corpo é matéria. A veste que estamos utilizando é material, não é a primeira, não é a última. Vamos utilizar outras. Mas nós somos uma essência, um ser imortal. Por quê? Porque nós somos formados de inteligência, razão, livre-arbítrio, pensamento contínuo, vontade, sentimento. São atributos de Deus que ninguém destrói. O que se desagrega é a matéria, porque a matéria tem tempo. A lei divina é assim, o espírito não. Nós vamos jornadeando pelo universo e cada vez mais nos tornando mais sábios, amorosos, inteligentes, fazendo a vontade do Pai em toda parte. Aí meu irmão Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Paris, 1862, vem nos dizer o que é essa lei de amor. E ele diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E esse sentimento são os instintos elevados, como a altura do progresso que cada um de nós já realizamos. No seu ponto de partida, o homem, ou seja, nós, só temos instintos. Mas à medida que vamos avançando, esse instinto está corrompido ainda. Só tem sensações. A gente começa a se instruir e começa a purificar. Aí vem o chamado sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Então é uma definição filosófica, amorosa, para dizer que todos nós, no princípio, no início, nós ouvimos falar que nós somos criados simples e o quê? Ignorantes. Essa simplicidade, como diz Joana de Ângeles, é como uma semente, um grão. E a partir do momento que a gente vai jornadeando pela natureza, o reino vegetal, o reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no luminal. Aí meu irmão Leon Denis, francês, continuador de Kardec na época, e diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A alma é esse princípio, por isso os instintos e as sensações. Aí nós vamos caminhando, até chegar no sentimento. Todos nós sentimos, todos nós estamos sentindo esse ambiente, saturados de fluidos espirituais, que nos envolvem não somente o corpo, mas principalmente o perispírito. É por isso que nós sentimos os ambientes quando nós adentramos nele. E quando ele diz esse requinte de sentimento, vai chegar um momento que esse sentimento vai estar requintado. Aí sim, é amor. É algo indefinível. Porque alguns seres já vivem essa condição. E eles não conseguem expressar, apenas se apresentam e doam para nós esse amor. O amor incondicional de Jesus é justamente um desses. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Amor e sabedoria são, portanto, instrumentos do amor a Deus. Espíritas, diz o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. Amor e instrução. O amor é sentimento, a instrução é a razão, é o saber. À medida que nós vamos amando e nos instruindo, nós estamos descobrindo Deus aqui dentro de nós. É o sagrado em nós, o reino de Deus. E Jesus disse muita propriedade quando os discípulos perguntam para ele: mestre, onde está o reino de Deus?
E ele diz, não aguarde que venha por aparência. Por quê? Porque o reino está entre vós. O reino está em vós. O reino está dentro de vós. E agora vem doutrina espírita, a 1857, livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei divina? E os Espíritos dizem, na consciência do si. Então a marca está em nós. Significa dizer que nenhum de nós vamos ficar sem evoluir, porque Deus não falha. Então amor, sabedoria, são as asas que nos levam a conhecer, a entender, a compreender e a vivenciar as leis divinas. O que mais? O evangelista João considera que é justamente a capacidade que temos de amar que revela a nossa origem divina. Porque quanto mais desenvolvida for esta capacidade, mais evoluídos nós estaremos. É evolução. Nós já não somos seres primitivos. Nós saímos do mundo primitivo, estamos no segundo degrau, que é expiações e provas. Todos nós falamos. Quem está em expiação e prova não é o planeta Terra. Somos nós os moradores. Por que, igual, nós estamos em expiações? Porque lá no passado, em algumas outras experiências, nós tivemos alguns comportamentos que eram contrários à lei divina. Mas Deus é justo e amoroso e bom e não condena espírito nenhum ao sofrimento eterno, porque existe uma lei de amor que se chama reencarnação. E é por isso que nós estamos aqui agora. É graças a isso que nós estamos aqui agora. Já tivemos várias existências no corpo físico e agora somos esses personagens que aqui estamos. Estou Edivaldo César nesta encarnação, mas já tive inúmeros no passado, que hoje não me interessa mais. E quem está vivendo conosco agora no presente são as ações do passado. E dizia nosso irmão Chico Xavier que nenhum de nós somos capazes de voltar ao passado para mexer nele, para refazer, porque já aconteceu. Nós estamos agora com as consequências. Mas a partir daqui, cada um de nós podemos fazer melhor esta encarnação. Para quando deixarmos essa, chegarmos melhores no plano espiritual. Esse é o processo da evolução que nós estamos construindo. E aí Deus é sábio, coloca-nos todos num grupo chamado família, tomando determinadas posições, de mãe, de pai, de irmão, de tio, de avô, para desenvolver o mesmo amor, cada um na posição. O amor maternal, o amor paternal, o amor fraternal, o amor conjugal, é o mesmo, só que as posições são diferenciadas para que todos possamos experimentar. E graças a Deus nós estamos caminhando. Porque quando nós queremos dar um presente a alguém, é assim. A gente, quanto mais consideração a gente tem pela pessoa, a gente quer procurar o melhor para dar. Isso é a expressão daqui de dentro que nós queremos expressar de forma material. Mas já vale a pena, porque isso é o amor em desenvolvimento. O que mais? Por isso afirmou, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. João, o evangelista. Foi a melhor forma que ele encontrou para expressar para nós o significado do Pai, Criador e mantenedor da vida. Ele diz ali que o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. E aquele que ainda não ama, ainda não conheceu, mas também nasceu de Deus, porque Deus é o Criador do universo, é o Criador de tudo que existe. Como diz a Bíblia, fez o céu e a terra e tudo o que nele existe. Então nós somos mantidos por esse amor. E aí João, evangelista, capítulo 1, versículo 4, 7, 8, Deus é amor. E Jesus, o Pai Nosso,
nos ensina, quando eles pediram o verso, ensina-nos a orar, porque todos que passaram pela terra ensinaram os seus discípulos a orar. É nesse momento que Jesus, antes de ensinar para nós o Pai Nosso, ele disse: quando orares, entrai em secreto, no teu quarto íntimo, fecha a porta para orar em secreto, que o Pai que sabe, ouve e vê tudo, lhe responderá no íntimo. E aí ensinou esse grande poema que se chama Pai Nosso. E o Pai Nosso nos permite louvar o Pai, agradecer ao Pai e solicitar também. Porque todo filho precisa pedir, né? Não tem esse filho que não pensa. E o Pai, como é bondoso e misericordioso, sempre está nos doando. Precisamos perceber para utilizar da melhor forma possível. Então Deus é amor. Tudo que existe na natureza está pautado por esse amor. Sob o comando de Deus estamos nós, todos e tudo, porque ninguém está desfiado do Criador e mantenedor da vida. Através de quê? Através da lei natural, que é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Terceira parte do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é formado em 4 partes. A primeira parte fala de Deus, o Criador. A segunda parte fala de nós, os Espíritos, o mundo dos Espíritos desencarnados. E a terceira fala das leis morais. Cada parte dessa deu origem a um livro. A quarta parte é Esperanças e Consolações, que deu origem ao céu e ao inferno. A primeira parte é a Gênese, a segunda parte é o livro dos Médiuns, e a terceira parte é Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que o Evangelho é uma das obras mais lidas pelos simpatizantes e pelos espíritas também. E ainda essa semana eu perguntei, lá no centro, o Coração de Maria, vou perguntar aqui também. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, levanta a mão. Graças a Deus. Muita gente. Esse é livro de cabeceira, porque é terapêutico, né, meu irmão? Serve para tudo, para o corpo, para a alma, para os sentimentos, para a razão. É Jesus falando aos nossos ouvidos com a linguagem bem mais simples. Então, por isso que a lei natural, Kardec perguntou o que é a lei natural, e eles disseram, é a única necessária à felicidade do espírito. Nós só nos sentimos infelizes quando nós nos afastamos da lei. Quando é que nos afastamos da lei? Quando nós praticamos algo que a consciência nos diz que não deveria ter feito. Mas nós não vamos ficar apenas nos condenando, minha culpa, minha máxima culpa, não. Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e trabalhar. Porque o campo está aí. Jesus já dizia, a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Então vamos aproveitar a oportunidade, esse chamado que a vida está nos dando agora, nesse momento, para que nós possamos contribuir com ela. E todos podemos, porque todos temos capacidade. Cada um o seu momento, em cada momento. Então esse natural se apresenta para nós em nossa própria natureza e na natureza que nos circunda. Porque nós também fazemos parte também dessa mesma natureza. Vamos adiante. Aí chegamos à lei de justiça, de amor e de caridade. Questão 873 do Livro dos Espíritos. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Kardec perguntando a equipe espiritual. E eles respondem, está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de uma justiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Deus pôs no coração do homem o que? O sentimento de justiça. Tanto que quando nós vemos algo injusto, a gente
se mexe aqui por dentro, né? Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que daqueles que possuem grande cabedal de saber. Olha que resposta. Complexa, interessante e justa. Existe a lei de justiça, está na natureza, está sim, faz parte. E hoje, no nível que nós estamos, quando nós vemos algo que nós consideramos injusto, a gente sempre tenta fazer alguma coisa para acrescentar. Porque está na natureza do Espírito. E o que é mais interessante, ele diz que existem pessoas simples, incultas, quase analfabetas, que compreendem melhor essa justiça do que aqueles que têm conhecimento científico, conhecimento acadêmico. Porque uma coisa é o conhecimento acadêmico, outra é a sabedoria do Espírito, que isso vem ao longo dos tempos, de cada encarnação desenvolvida. Então, Deus, amor e justiça são o tripé que faz parte da vida de todos nós. A reencarnação faz parte da lei de justiça, onde alguns preferem que o ser seja jogado no inferno eternamente, sofrendo indefinidamente. E aí nós perguntamos, que pai é esse? Que Deus é esse que coloca seus filhos para sofrer eternamente? Então hoje a nossa razão já não consegue, porque os Espíritos vieram nos revelar que é melhor reencarnar quantas vezes forem necessárias para aprender e consertar, do que ficar sofrendo o tempo todo. E aí lembro de uma obra chamada O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, um livro antigo, que hoje nem é dito mais. E o autor, sabe quem era o autor? Um protestante, de uma igreja protestante que ele frequentava com a família desde pequeno, mas ele não suportava, ele não compreendia as ideias que os irmãos passavam para ele acerca da justiça de Deus, do castigo, do pecado. O que ele fez quando ficou na fase adulta? Começou a pesquisar dentro da própria Bíblia todos os trechos que supõem reencarnação, que supõem a volta do Espírito da matéria. Pesquisou em várias obras, começou a descrever e a escrever. E ele nos conta que na época, quando os irmãos da igreja souberam que ele estava pesquisando esse tema da reencarnação, julgaram que ele estava sendo afastado da religião e começaram a orar por ele. E ele agradeceu. Ele disse: continue orando, meus irmãos, porque cada vez que vocês oram por mim, mais a minha consciência desperta. Pegou todos os trechos da reencarnação na Bíblia, escreveu, desenvolveu, aplicou e deixou como mensagem. E lá nesse livro tem um poema que ele chama o poema da separação, o poema do julgamento. Nesse poema conta-se que Deus, do lado direito, com todos os seus anjos, e do outro lado os demônios, aguardando aqueles que eram julgados. Quem fez o bem ia para com Deus, quem não fez o bem ia para os demônios. Quando nesse momento do julgamento vem uma mãe que teve a sua vida toda pautada no bem, foi julgada pelo Todo-Poderoso e teve o direito de seguir com os anjos de luz. No mesmo momento vem o filho desta senhora, que não foi lá esse anjo bom na terra, tinha cometido alguns atos desatinados e foi julgado que iria com os demônios para o sofrimento eterno. E aí ele diz: o que se passou, ninguém esquece. Aquela mãe saiu do lado do Criador e passou para o lado onde estava o filho com os demônios. E o Criador pergunta: mulher, para onde vais? E ela vira para ele: eu vou estar com meu filho. Porque se o seu amor não observa, não entende o sofrimento de um filho, o meu amor de mãe, eu vou aliviar a dor dele com as minhas lágrimas. E deixo esse seu céu para as mães que não têm amor aos seus filhos. E aí ele encerra o poema. E o que se passou, ninguém esquece. A mãe seguiu com seu filho para o inferno para aliviar suas dores.
Então isso é para a gente passar pelo crivo da razão e imaginar. Se uma mãe humana, espírito ainda em processo de evolução, ou um pai, tem o amor e o carinho pela sua criatura, imagine o Criador Todo-Poderoso. Não é verdade? Então, os sofrimentos que nós estamos passando nesse momento, daqui Joana de Ângeles, fazem parte de um processo que fomos nós mesmos que geramos. E muitos espíritos só creem que eles vão se recuperar diante da lei, mas sofrendo. Aí inflige para si mesmo aquele sofrimento. E não é castigo de Deus. Porque só assim eles vão ter a consciência liberta, eles próprios. Mas entre o amor e a dor existe o trabalho. E esse trabalho é a nossa recuperação para a vida. Então isso é justiça. E a justiça divina age igual para com todos, porque Deus não pode ter privilégios de maneira alguma. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outra parece justo? Não é verdade? Se a lei é a mesma, por que nós interpretamos de forma diferente? E aí eles vêm esclarecer. É porque esses sentimentos se misturam paixões, que o alteram como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Paixão, desejo. No nosso livro, lamentamos dizer, mas parece que é verdade. Quando nós vemos os movimentos na rua gritando queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça, isso nos parece mais o sentimento de vingança. Porque é para fazer com o outro o que foi feito com aquele. E nós esquecemos que esse ser que cometeu o ato desatinado, seja ele qual for, já está endividado perante a lei divina. E quem estuda a doutrina espírita sabe disso, que nada passa impune na lei divina. Pode passar nas leis humanas, nas nossas leis, que ainda são falhas de acordo com o nosso nível. Aí a paixão mais forte, só vou me sentir satisfeito quando e a misericórdia divina é para com todos nós. Então, vamos orar quando alguém cometeu um ato desatinado, rogar a misericórdia do Pai em favor daquele indivíduo, porque todos estamos envolvidos no mesmo processo. E Deus sabe de tudo. Nós não temos como esconder. A natureza é o grande exemplo da nossa convivência com o Criador. Verdade e luz. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Livro dos Espíritos. Nós temos no íntimo essa natureza, essa necessidade. Mas, como diz Divaldo Franco, que se nós não formos amados, não tem problema, mas que nós procuremos amar. Primeiro amar a nós próprios, que aí sim nós saberemos o que é amar ao outro. E a Deus, que nós não vemos, nós só podemos dizer que amamos a Deus quando estamos amando uns aos outros. Porque Ele nos esclarece, não se pode amar a Deus e odiar a criatura. Não se pode amar a criatura sem amar a Deus. Porque estamos todos vinculados neste mesmo processo. Lei de justiça, amor e caridade. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. O direito não tem que ser respeitado só porque fulano é da minha família, é meu parente, não. É para com todos, porque Deus age assim. Infelizmente, as nossas sociedades ainda não são assim. Mas um dia será. Porque eles nos dizem que essa lei que nós convivemos são cópias pálidas da lei universal, da lei divina. Direito a todos têm o mesmo direito, porque todos somos seres espirituais. E somos iguais perante Deus, que é o nosso Criador e o nosso mantenedor da vida. Joana de Ângeles, pela psicografia do irmão Divaldo Franco. No livro Filho de Deus, nos diz que
embora não a detectes, ele a manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. E nesse texto ela nos diz que, embora os aparentes percalços, as aparentes dores, tudo isso está contribuindo com a nossa educação espiritual. Que se nós ainda não percebemos, busquemos encontrar em nós essa ordem. Porque o universo nós não desarmonizamos. As leis divinas nós não desarmonizamos nunca. Porque existe uma ordem. Então Deus, amor e justiça, o amor de Deus está na justiça, está na ordem, que a tudo provê, que a tudo nos mantém. Então que nós continuemos nessa busca, conectados com essa ordem, para antes de julgar, nós possamos entender e compreender o porquê que aconteceu assim. Com certeza, nós vamos viver mais felizes, mais tranquilos, embora estejamos no plano de expiações e provas. Mas cada um recebe de acordo com as suas próprias necessidades. Então nós aqui concluímos esse trabalho dizendo, através de Mateus 22, 34 a 40, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, sem amor não tem Deus. Sem Deus não tem amor. Então é Deus, amor e justiça o tempo todo em nossas vidas. Então nós homenageamos, fazendo um abraço do Instituto Cardecense da Bahia, a todos os trabalhadores desta casa, frequentadores também, porque nós, os encarnados, também auxiliamos a casa a se manter, de acordo com as nossas atitudes, quando nós aprendemos aqui e agimos lá fora. Então, as vibrações dos desencarnados e as vibrações dos encarnados também. Que sejamos a mesma equipe, para que as atividades possam fluir da melhor forma possível. Então, parabéns, que Jesus nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados. Com essa imagem que encerramos o trabalho desta manhã. Muita paz a todos e muito obrigado. Edivaldo, tem uma pergunta aqui de um internauta, inclusive, esse internauta está em São Paulo, é uma advogada. Ela pergunta: bom dia a todos. Na minha profissão, eu vivo fazendo esse questionamento. É muito difícil ver as injustiças acontecendo por quem deveria preservá-la. Pois é, muito difícil. É preciso que, além da razão, digo para essa irmã, essa companheira, que está usando através das leis, pela profissão que assumiu, busque ouvir também o sentimento, o coração, a emoção. E possivelmente é uma pessoa de fé, para estar sintonizado conosco agora nesse momento. Então, ore em todas as atitudes que estiver sendo convocada a tomar uma decisão, ore a sua linda guarda, ore a Jesus, para que seja tomada da melhor forma possível. E ore por aqueles que estão ainda cometendo injustiças, porque um dia a consciência vai chamar a grande realidade espiritual. Então esse no momento é o grande aconselhamento que eu trago para dar reflexão de todos nós. Ok? Então muito obrigado, bom dia, um bom domingo a todos. Um grande abraço. Então, meus amigos, agradecendo ao Edivaldo César pelas palavras. Melhor não poderia o nome do CEDAG, a designação do CEDAG, Deus, amor e justiça, ser, digamos, dissecado. O Edivaldo foi muito feliz em trazer para nós, frequentadores, internautas, essa nova visão
não novo, mas um conceito a ser refletido. Então, meus amigos, desta forma encerramos o mês de setembro, através das doutrinárias, a comemoração do ano do 76º aniversário da nossa casa. Então, convidamos agora os amigos presentes, internautas, a nossa prece final. Logo após, meus amigos, estaremos com o nosso passe individual para aqueles que desejarem receber. Para os demais, que quiserem retornar imediatamente aos seus lares, aos seus prazeres, que após a prece possam fazer. Assim, amigo Jesus, agradecemos tua presença. Momento ímpar que vivemos na reflexão, no trabalho, da frequência que temos nessa casa e aquilo que Deus, Jesus, nosso exemplo maior, através do seu amor, trazendo-nos a justiça, a cada um dentro do seu merecimento. Assim é a nossa casa, que procura, através da sua designação, Deus, amor e justiça, trazida através da povo do nosso amigo Paulo César, nos confortar e nos tornarmos melhores a cada dia. Que tenhamos, amigo Jesus, um bom retorno dos nossos lares, uma boa semana, que possamos refletir mais do que isso, possamos tornar em ações aquilo que nós aprendemos e ouvimos hoje. Dai-nos, Senhor, uma boa semana, muita paz, reflexão,